Aí eu preciso falar de um veículo de comunicação que era um jornal para os brasileiros, chamado Tudo Bem. Esse jornal foi um jornal muito importante, que depois eu vim saber a história dele, mas o que acontece? Haviam brasileiros espalhados em todo o Japão. Não tinha internet, a gente não tinha como se comunicar, nem com a nossa família e nem com outros brasileiros. Tinha um jornal que era um jornal para brasileiros. Então ele era escrito em língua portuguesa, ele falava sobre as notícias do Japão, as notícias do Brasil, e ele falava as notícias que interessavam para os decaceques, que eram os brasileiros que estavam no Japão. Esse jornal chamava Tudo Bem, e quem cria esse jornal é um grande empreendedor, que é o Sr. Shoji, e ele é japonês. A história dele é muito bonita, e depois, agora recentemente, eu conheci a filha dele, e por conta de um outro projeto que eu tenho, que é chamado Poder Nikkei, e aí ela conta a história do pai dela, que o pai dela veio como imigrante, estava trabalhando na imigração, e o serviço dele era arrumar a mesa do chefe dele, e lá na mesa do chefe dele tinha os periódicos em língua japonesa, como o São Paulo Shimbun, alguma coisa assim, que falava justamente o que estava acontecendo no Japão, o que estava acontecendo no Brasil, mas tudo em língua japonesa. E como ele era japonês, aquele era o elo de conexão. Aquele jornal era o elo de conexão dele com o Japão, era o elo de conexão dele com as raízes, com o que estava acontecendo no Japão e no Brasil, porque é através da língua que ele conseguia se conectar, porque aquele jornal falava a língua dele, que era a língua japonesa. E aí, quando ele percebe, e aí ele se estabelece no Brasil e tal, né? E depois, quando ele percebe o movimento Dekaseki, que é o movimento inverso, que começa na década de 90, que é justamente quando os brasileiros vão para o Japão para trabalhar, ele sente a necessidade de criar um jornal que cumprisse com a mesma função, ou seja, que pudesse acolher os brasileiros lá no Japão em língua portuguesa e pudesse traduzir, conectar aqueles brasileiros a tudo que estivesse acontecendo no Brasil e tudo que estivesse acontecendo no Japão, e que pudesse ser um veículo de comunicação entre os brasileiros no Japão, que é justamente esse jornal Tudo Bem. Então ele funda esse jornal, ele cria esse jornal, e esse jornal fica ali durante um período ali atendendo essa comunidade. E ele cumpre com a função, porque eu morava numa cidade distante, e essa cidade bem isolada, a única forma que eu tinha de comunicação com o mundo era justamente esse jornal, porque eu era assinante do jornal Tudo Bem. E ele era um periódico que trazia todas essas informações. E dentro desse jornal tinha um classificado. E nesse classificado